No seu consultório, você tem feito o pagamento do imposto de renda, carnê-leão, livro-caixa corretamente. Mas e a sua previdência? Você tem dado atenção a este assunto? Vamos lá. Pessoal, eu sou o Dacil Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade. Nós somos especializados em questões tributárias para a área da saúde. E nesse vídeo de hoje, eu vou falar contigo sobre o seu recolhimento previdenciário. Tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Muito provavelmente, você que atende no consultório, você já faz o seu livro-caixa. Se você não estiver fazendo o seu livro-caixa, aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a importância de você fazer isso para você pagar o menor imposto dentro da lei. Então dar atenção para isso vai fazer você ter mais resultado. Não deixe de dar atenção ao seu livro-caixa. Quando você faz o seu livro-caixa, você totaliza ali as suas receitas, todos os atendimentos dos seus pacientes e totaliza as suas despesas e paga imposto apenas em cima do resultado, o imposto de renda. Porém, toda vez que você executa um trabalho profissional, você presta esse serviço, mesmo não sendo assalariado, você fica obrigado a fazer o recolhimento previdenciário. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, o recolhimento previdenciário. Então, existem duas formas de pagar o seu INSS, o seu recolhimento previdenciário, atuando no seu consultório. Aqui vou deixar mais um card sobre as duas formas de pagar o INSS, que tem um vídeo que eu falo em detalhes sobre isso. Se você quiser saber os detalhes, pode conferir lá. Aqui eu vou passar rapidamente por esses dois detalhes para você entender o contexto e dar atenção para isso. Então, como que funciona isso? O INSS, a Previdência Social, ele te dá duas modalidades atualmente para você fazer o recolhimento. Você pode pagar 20% de INSS sobre o seu rendimento, limitado até R$ 7.507,49. Então, vou arredondar aqui para 7.500 para ficar mais fácil e mais didático. Então, esse teto de 7.500, você vai pagar 20%, que vai dar em torno aí de R$ 1.500 de INSS todos os meses. Tá bom? Então, se você fatura R$ 7.500, você vai pagar 20%. Se você faturar 10, 20, 30, você vai pagar 20% de 7.500, que é o teto. Tá bom? Essa é a primeira modalidade. Isso permite com que você conte o seu tempo de serviço, a Previdência Social é um seguro, então se você ficar doente, incapacitado do trabalho por questões de acidente, você tem uma cobertura e o salário de cobertura vai ser a média dos seus recolhimentos, tá bom? Então essa é a primeira modalidade. Assim, muito rapidamente e de maneira simplificada seria isso. A outra modalidade é você pagar 11% do salário mínimo. Então, nesse caso, você pagaria em torno de R$ 145 de imposto de INSS, tá bom? Do teu recolhimento previdenciário, melhor dizendo. Então, qual é a diferença para você pagar um valor tão menor do que 1.500? Você vai pagar aí 10% do valor. A diferença é o seguinte, a sua cobertura desse seguro, que é a Previdência, ele está limitado a um salário mínimo no máximo. E além de estar limitado ao salário mínimo, a sua aposentadoria lá no futuro só vai se dar por idade e também limitada a um salário mínimo, tá bom? Se você oscilar, trocar, eu quero pagar 11% agora, depois eu mudo para 20%, isso vai dar certo? Não vai dar certo. Quando você opta pela modalidade de 20%, você vai acabar descartando os recolhimentos que você fez a 11%, e isso vai te trazer aí um atraso de tempo de contribuição, enfim, tá bom? Então você deve escolher com muita cautela a modalidade de recolhimento e fazer este recolhimento. O fato é, se você não fizer nenhum nem outro, não fizer uma opção e recolher, você está sujeito à Receita Federal a te notificar e cobrar os valores, e ela vai cobrar com certeza por 20% do rendimento, limitado à tabela de R$ 7.500, como já mencionei antes. Então, na sua declaração de imposto de renda, você informa os valores que você recebeu dos seus pacientes, você informa o CPF, o mês que você recebeu, então você coloca todas as informações lá. E lá na declaração de imposto de renda, a Receita Federal te pergunta, você pagou o imposto de renda? Informa para mim o valor. Você pagou o INSS? Informa aqui para mim o valor. E se você fez o recolhimento previdenciário, na guia de recolhimento tem um código, aquele código identifica se a sua opção foi de 20% ou foi de 11%. Então, se você não fizer este recolhimento, a Receita Federal já sabe que você tem rendimentos do trabalho e deveria ter pago. Ela só precisa acionar de maneira até automática o envio de uma notificação para que você regularize essa situação. Então este é o risco que você está exposto se não fizer
não der atenção para este recolhimento previdenciário, tá bom? Ainda falando sobre recolhimento previdenciário, é claro que se você for um profissional da saúde, por exemplo, médico, você pode ter o convênio da Unimed. Se você for dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, você pode atender convênios. Você pode ter contratos CLTs em hospitais e clínicas, você pode atender, sei lá, plantões, você pode ter outras fontes de renda. E quando você presta serviço para outras empresas, você pode até mesmo ser sócio de uma empresa e ter um salário de sócio. E essas empresas que te pagam esses rendimentos, elas já fazem a retenção e o pagamento do INSS. Então é muito importante você observar o seguinte: eu mencionei que a tabela do INSS ela tem um limite, máximo, R$ 7.507. Se você tem múltiplos vínculos, eu trabalho no hospital, tenho registro CLT, sou sócio de empresa, também atendo particulares no consultório, a soma de todos esses rendimentos, ela tem o mesmo teto, 7.507. Aí a Unimed te desconta uma parte, a cooperativa odontológica desconta a outra, enfim. Você faz recolhimentos. O que você deve fazer em relação aos atendimentos particulares do seu consultório será que os recolhimentos que já foram feitos, descontados por essas empresas onde eu me relaciono e tenho rendimentos, já chegaram no teto? Já ultrapassaram o teto? Se já chegaram a ultrapassar, você não precisa fazer recolhimentos complementares em relação aos atendimentos do consultório. Porém, se não chegou no teto ainda, você tem que fazer o recolhimento complementar para chegar no teto. Chegou no teto, você não está obrigado a pagar mais. Detalhe, é comum que a soma desses rendimentos que você tem ultrapasse o teto de recolhimento. E é comum que as múltiplas fontes, por não terem uma sincronização de informações, acabem descontando e você pagando além do teto. Nessa hipótese, você tem créditos que podem ser revistos e você pode receber de volta. Temos que analisar essas diversas fontes de recolhimento e entender se houve o pagamento acima da tabela, e se constatarmos que houve, nós vamos fazer uma correção dessas informações e criar um crédito que você vai receber da Previdência Social. Se você precisar de ajuda com isso, pode contar com o meu trabalho, que a gente faz essa revisão e cria esse crédito aí para colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Então, de maneira geral, eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Cuide do seu livro caixa, cuide do seu recolhimento previdenciário, cuide para que você não pague nem menos nem mais, pague o valor correto. Assim você vai ter segurança na execução do seu trabalho. Eu sei que os profissionais da saúde, eles focam muito ali na execução do seu trabalho, dão muita atenção, são muitos aspectos para serem estudados. Cuidar da saúde das pessoas não é uma tarefa fácil. E dar atenção para essas questões periféricas acaba que isso não sobra tempo, não sobra energia, mas o seu trabalho, o seu esforço, ele tem que resultar em frutos, você tem que colher o resultado desse esforço, tá bom? Então se você não der atenção para isso, você faz todo o esforço e o fisco, pagamento de impostos errados, vai levar esse esforço para o ralo. Conte com a minha ajuda aqui para fazer você ter mais resultados com o esforço que você faz aí no seu consultório, atendendo os seus pacientes, executando a sua profissão, tá bom? Se essas informações foram úteis para você, eu vou pedir aqui agora que você se inscreva aqui no canal, deixe as notificações ativadas para você receber os próximos vídeos. E também encaminhe para os seus amigos, para os seus colegas de profissão, para os seus familiares, para que ele também se beneficie dessas informações, tá bom? Então, espero você nos próximos vídeos, não deixe de acompanhar aí os cards complementares sobre os outros assuntos. Te vejo lá, até mais.